Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje eu começo com uma reflexão especial para você. Sabe qual é a ironia da vida? É a gente ter pressa para crescer e depois suspirar pela infância perdida. É perder a saúde para conseguir dinheiro e depois gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde perdida. É pensar ansiosamente no futuro e esquecer de viver o presente. E mesmo assim, não viver nem o presente e nem o futuro. É viver como se nunca fôssemos morrer e morrer como se nunca tivéssemos vivido. A vida tem dessas contradições, né? A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, uma outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. As tentativas te mantêm forte, as provas te mantêm humano, as quedas te mantêm humilde, mas somente a tua vontade e a tua fé te mantêm de pé. Bom, e hoje nosso programa está cheio de informações importantes e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos conversar com um ortopedista, especialista em cirurgia de mão, falando sobre síndrome do túnel do carpo. Fica aí, que é já já! Bom, e hoje eu tô aqui com o Dr. Leonardo Kurebayashi. Ele é ortopedista, especialista em cirurgia de mão. Tudo bom? Prazer estar aqui no seu consultório, no seu local de trabalho. Obrigado, é um prazer, é tudo meu recebê-los. E muita gente tem curiosidade, né? E a gente vai falar sobre um assunto específico hoje, que algumas pessoas não sabem, e eu também sou curiosa para saber sobre ortopedia, e especificamente síndrome do túnel do carpo. Vocês já ouviram falar? Vamos ver o que é. Explica pra gente, doutor, o que seria? Essa síndrome, ela é decorrente de um aumento da pressão aqui no punho, e aí tem um esmagamento do nervo que passa exatamente aqui no punho. E ele passa por um canal. Esse canal chama túnel do carpo. Então, como ele é uma estrutura, o nervo mediano, que é essa estrutura, é uma estrutura muito delicada, qualquer condição que aumente essa pressão aqui dentro leva a alguns sintomas que incomodam demais o paciente. Geralmente eles referem dormência nesses 3 dedos aqui. E curiosamente é muito pior à noite. Porque o paciente, quando ele dorme, ele tende a deixar o punho meio fletido, e isso leva a um aumento da pressão aqui. Então, muitos dos pacientes acordam à noite, referindo uma dormência na mão. Começa assim, dormência, ele acorda, parece que está formigando a mão. Alguns pacientes acham até que estão infartando. Eles procuram o pronto atendimento para procurar o clínico, mas não. Aí passa lá, faz um eletro, está tudo normal, e eles falam, olha, acho que vale a pena você procurar um cirurgião de mão, justamente para verificar o que está acontecendo. E tem, como eu falei, tem muita gente que não sabe o que é, por isso que a gente quer esclarecer esses assuntos tão importantes, porque para a saúde, porque como ele falou, algumas pessoas, elas também demoram, né, para procurar, porque elas não sabem, e é importante porque às vezes causa dor e vai ficando crônico. Exatamente. Por exemplo, quando a pessoa vê um sinal, tem umas que procuram, claro, mas outras vão deixando. Quando que elas podem falar, nossa, deve ser algum sintoma de alguma coisa diferente, não é normal, né? Tudo que a gente vê no nosso corpo que não é o normal, a gente deve procurar, não é? Com certeza, né? Eu acho que o mais importante é esse trabalho de conscientização que a gente está fazendo, né? Então, o primeiro sintoma que nos chama a atenção é essa dormência na mão, que não é normal. É como se você ficasse sentado em cima da mão ou apoiado demais sobre um membro e aí ele fica formigando. Não é normal, né? Então, a busca ao cirurgião de mão é fundamental e quanto antes o paciente for, melhor para ele, porque o diagnóstico precoce significa que ele tem mais chance de se recuperar totalmente, sem necessariamente fazer uma cirurgia, né? Então, o exame físico do paciente é o ponto-chave, porque o diagnóstico dessa condição é clínico. Então, a gente examinando o paciente já consegue dizer, olha, você tem síndrome do túnel do carpo. Por isso que é importante o paciente passar em consulta com o médico. E aí,
Lógico que a gente vai pedir alguns exames, que são exames complementares, que a gente chama, né? E aí, a partir desse diagnóstico preciso, a gente consegue tratar certinho o paciente. Por exemplo, tem gente que não procura, que vai deixando, né? Como eu falei. Mas tem gente também que fica desesperada, né? E então acha que já está infartando, acha que já está tendo algo mais grave, né? É bom que procura, mas assim, quando chega aqui, tem o diagnóstico, como você falou, faz alguns exames, né? E quando tem o diagnóstico, acredito que muita gente não sabia, né, sobre essa síndrome. Sim, exatamente. Acho que o nosso trabalho de divulgação serve justamente para isso, para a gente poder conscientizar a população de que tem algo errado acontecendo ali na mão dele, né? No caso do punho, que é essa região, o problema principal está aqui. Então, esse diagnóstico é importante que a gente faça logo, para que a gente trate logo o paciente e ele consiga melhorar sem necessariamente precisar ir para a cirurgia. Então, o diagnóstico, uma vez que a gente faz o diagnóstico clínico, a gente pede alguns exames que nos ajudam a estadiar a doença, né, dizer o quão grave é essa doença, em que estágio ela está, se é um estágio leve, moderado ou grave. E também esses exames nos ajudam a dizer se existe outra doença que está causando isso, como por exemplo uma hérnia de disco cervical, que é uma compressão aqui, né, de uma raiz no pescoço que pode dar dormência no braço, no ombro e às vezes na mão mesmo. Então esses exames nos ajudam a estadiar, dizer o quão grave a doença é e se existe alguma outra doença que também está em paralelo, associada, né? E aí baseado nisso a gente consegue predizer, consegue dizer, olha, você tem uma chance boa de me ficar bem ou não, provavelmente você vai precisar de uma cirurgia. E quais são esses exames? São de imagem também? Exato. São dois exames principais, né? O primeiro deles se chama eletroneuromiografia. Esse nome feio, muito conhecido aí na população como o exame das agulhinhas, porque algumas agulhas são colocadas, posicionadas no membro do paciente e dá até um choquinho na hora do exame, né? Um exame meio difícil de fazer, ele depende muito do profissional que está executando. A gente chama de um exame operador dependente. Então faz diferença o médico que está realizando esse exame. E o outro exame chama ultrassonografia. Basicamente colocar um sonar aqui no punho para a gente identificar se existe algum cisto comprimindo o nervo, se existe algum tumor ou mesmo se o nervo está espessado. Quando o nervo ele espessa, significa que tem algo errado acontecendo com ele. Então isso já nos ajuda muito no diagnóstico. E você falou de procurar o mais rápido possível, né? Se você tiver com dormência, enfim. Por exemplo, tem o estágio mais leve e vai ficando mais grave, vai ficando mais crônico, como a gente chama. Isso mesmo. Qual a diferença do estágio leve para o crônico? Nos estágios iniciais da doença, o paciente refere mais dormência mesmo, nesses 3 dedos, como a gente estava falando. Nos estágios mais moderados, além disso, da dormência, ele pode ter dor aqui nessa região do polegar, dor mesmo nos próprios dedos e uma anestesia. Ele já nem sente mais a sensibilidade normal dos dedos. E no estágio mais avançado, o paciente começa a ter uma atrofia dessa musculatura. Então, o controle do polegar começa a ser prejudicado. Isso significa que o quê? O paciente vai ter muita dificuldade para colocar um brinco, para segurar um copo, para abotoar uma camisa. Às vezes o copo vai cair com muita frequência. Então, tem alguma coisa errada acontecendo. Quando está no estágio mais avançado da doença, o prognóstico, a gente chama qual é a chance de ficar bom, é pior. Então, por isso que é importante que o paciente venha logo, né? Não fique demorando. Por exemplo, o tratamento, né, que a gente está dizendo, que é como vai evoluir o caso, né? O leve, qual seria o tratamento? E, como a gente falou, o crônico, que já está no estágio mais avançado, qual seria também o tratamento? Fisioterapia é a palavra-chave. A gente precisa reabilitar esse paciente. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, uma reabilitação direcionada para diminuir a compressão aqui. A físio tem alguns exercícios que vai ajudar, chama sliding neural. Ele ajuda a soltar esse nervo aqui dentro do túnel do carpo. Então é um exercício bem específico que geralmente o fisioterapeuta vai fazer. São várias e várias sessões até que o paciente aprenda e consiga ele mesmo também fazer os exercícios. E além disso, a gente inclui uma órtese para dormir. É como se fosse uma munhequeira feita sob medida. E aí o paciente prende isso com velcro para dormir. Porque
Porque lembra que eu te falei? Geralmente à noite é quando piora esses sintomas, né? Justamente porque o paciente ele não tem muito controle da posição do punho. E às vezes dorme com a Às vezes mão, dorme em cima, muda de lado. dorme com o punho dobrado, assim, ou estendido. Isso prejudica muito o nervo mediano. Por isso que, além da órtese noturna, fisioterapia. Associado a tudo isso, é importante que a gente veja se o paciente não tem outros problemas de saúde. Por exemplo, a obesidade, o tabagismo, etilismo, pessoa que bebe, o hipotireoidismo, que é uma disfunção da glândula tireoide. São todas doenças ou hábitos que prejudicam muito a doença. Então a gente precisa controlar tudo isso para que o paciente tenha uma chance de melhora. Tá? Então não é só mudar uma coisinha, não é só comprar uma munhequeira na farmácia que está tudo resolvido, não é bem assim, né? Tem medicação também que é tomada ou não? A maioria dos profissionais acaba indicando mais, focando mais na reabilitação do que na medicação. E é lógico, em estágios que o paciente está com muita dor, a gente entra assim com analgésico, anti-inflamatório ou mesmo corticoide. Mas o foco mesmo está na reabilitação, na mudança de estilo de vida desse paciente. Porque o sedentarismo piora muito também essa condição. Então você vê que é um conjunto de fatores que fazem a condição piorar, a doença piorar. Uma outra condição que é muito relevante é a gestação, que a gente estava falando, né? Durante a gestação, a mulher é jovem, porque essa condição geralmente afeta mais mulheres depois dos 40 anos. Só que tem muitas pacientes que nos procuram, são jovens, uns 20 e poucos anos. Porque durante a gestação, o corpo da mulher, ele incha muito. Sim. Né? Tem uma série de alterações hormonais que podem prejudicar justamente também o nervo mediano. Então o paciente tem muita dormência durante a gestação. E aí cabe o diagnóstico certo e o tratamento certo. Porque senão pode prejudicar a gestação? Com certeza. Não a gestação, mas a mão e o nervo na mão da paciente. E, por exemplo, em casos mais graves e avançados, precisa lançar mão de cirurgia, de repente? Exatamente. Se o paciente não respondeu ao tratamento conservador, fez todas as mudanças, não respondeu a nada, ele vai acabar evoluindo para a cirurgia. E a cirurgia é feita o quê? Existe um ligamento aqui por baixo dessa região do punho, chama ligamento carpal transverso. A gente abre esse ligamento. Então ele libera a pressão que está dentro do túnel do carpo. E aí o paciente tem uma melhora muito importante dessa dormência. Então, em casos mais graves, aí pode ser feita a cirurgia, depende do paciente. Depende, é multifatorial, né? Por isso que é importante que o paciente converse com o cirurgião de mão. Ele precisa tirar os diagnósticos diferenciais, ele precisa ser reabilitado adequadamente, precisa mudar o estilo de vida. Se nada respondeu, cirurgia. É individual, né? Cada caso é um caso diferente, atinge uma certa... o nervo, né? É o nervo, atinge um certo lugar do nervo. Por isso que eu escuto muito no consultório assim, olha, doutor, eu não quero operar porque eu ouvi dizer que essa cirurgia não dá um resultado bom, então acaba não operando o paciente. E isso é um erro muito comum dos pacientes. Porque muitos dos pacientes que não tiveram uma resposta boa à cirurgia foi justamente porque eles não trataram adequadamente o conjunto das coisas. Então ele não mudou o estilo de vida, ele não cuidou da tireoide, ele não parou de fumar, ele não está fazendo atividade física e ele não fez a fisioterapia antes e depois da cirurgia. Então, aí realmente, e ainda para piorar, às vezes ele chega num estágio avançado da doença. Realmente, se você operar esse paciente, dificilmente ele vai voltar a ser o que era. Você consegue dar um stop, você consegue parar a evolução da doença, mas muitas vezes você não consegue regredir. E não é uma cirurgia difícil, né? Complicada, é uma cirurgia tranquila até para o paciente, né? Mas aí, como a gente fala muito aqui, até cirurgia é cirurgia, então precisa muito da cooperação do próprio paciente, como você falou depois também. Com certeza, né? Eu não gosto de dizer que alguma cirurgia é simples, né? Porque toda cirurgia tem os seus riscos associados. Mas, de fato, é uma cirurgia de porte menor, porque envolve um corte pequeno no punho, na mão. Existem algumas variações de como você pode fazer essa cirurgia, mas uma das que eu gosto de fazer é uma técnica chamada endoscópica. Você faz um furinho aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro nessa região aqui da mão, e você introduz uma câmera por baixo deste ligamento carpal transverso. Aí, com esse dispositivo acoplado a uma câmera, você aciona, ele tem uma lâmina que
que vem liberando esse ligamento. Então, nesse modelo aqui, o que a gente pode observar é o seguinte: na hora da cirurgia, a gente não quer invadir esse tecido. Esse tecido chama aponeurose palmar. A gente quer vir por baixo dele. Então, nessa representação, o nervo mediano é essa estrutura amarela aqui. Ela está, na verdade, por baixo desse número 4 aqui. Ó. Esse 4 é o retináculo flexor. Então, a cirurgia é entrar por baixo desse número 4 e liberá-lo. E aí, dessa maneira, o nervo mediano ele vai ter mais espaço para, assim, poder respirar, por assim dizer. Então, você diminui a pressão sobre esse nervo. E aí melhora. Você vê que ele tem uma distribuição dos nervos que vem polegar, indicador, dedo médio e essa borda ulnar aqui, ó, radial, desculpa, essa borda radial do dedo anular também é inervado pelo nervo mediano. Então, grosso modo, o paciente sempre refere sintoma nesses aqui, mas o quarto dedo também tem um problema, tá? Que é essa borda aqui, ó. A cirurgia, por exemplo, é de imediato que dá uma melhorada, mas depois vai... Depende muito. Depende muito. Tem paciente que melhora em coisa de 1 semana, 10 dias. Tem outros que chegaram tão avançados já a doença que demora às vezes até 6 meses para ele notar uma melhora. E pode não ter cura? Exatamente. Se dependendo daquilo que eu te falei. Se ele chega num estágio muito crítico, você consegue parar a evolução da doença, mas não regredir e trazer a mão para a função normal. Ah, sim. É legal esse exemplo, né? Você mostra também para o paciente, explica para eles, coloca, porque é importante, né? Eles saberem onde está fazendo a cirurgia, o que está causando, né? É importante ter... É importante e assim, a gente fala, a cirurgia simples, não é, porque você está trabalhando ao lado do nervo, então se por algum motivo a lâmina cortar o nervo, acabou. É um problema. Porque você precisa abrir, converter a cirurgia para reparar a lesão do nervo. Então, assim, não é uma cirurgia simples, apesar de a gente demorar em torno de 15 minutos para fazer o procedimento, mas o paciente tem que estar anestesiado, e as condições têm que ser boas, tudo isso tem que estar alinhado para que ele não tenha nenhum problema, né? Você trata muitas lesões de atletas, até de alta performance, de repente. Sim, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, né? Você sabe que esses pacientes que são mais atletas, eles não chegam tanto para a gente com queixas de síndrome do túnel do carpo, justamente porque a atividade física age como uma prevenção nessa condição. A gente pega geralmente outros tipos de lesão em atletas. Então a gente está falando de contusão, de luxação, de uma inflamação de algum tendão específico, porque ele usa em excesso, né? Então são condições um pouquinho diferentes, né? Mas voltando a falar da síndrome do túnel do carpo, existem situações que o paciente não fez nada de errado e ele começa a ter um aumento de pressão aqui. Eu vou dar um exemplo. Se ele tiver um cisto ou um tumor dentro aqui do túnel do carpo ou nos arredores, a pressão ali vai aumentar independente do que ele esteja fazendo. E aí, qual que é o tratamento? Retirar essa massa. Senão, ele pode tratar de todas as maneiras. Pode fazer 100 sessões de fisioterapia. Usar a órtese para dormir. Pode estar magrinho, treinando. Ele não vai melhorar. Por isso que o diagnóstico tem que ser logo. Se ele tem alguma tumoração ali dentro, ele precisa tirar isso. Senão ele nunca vai melhorar. Sim. Uma outra coisa, por exemplo, o paciente tem uma hérnia de disco no pescoço, ele pode ter dormência na mão. Os exames todos vão dar normais na mão. Só que ele precisa tratar outra região do corpo. No caso, a coluna cervical. Ah, sim. Entendeu? Por isso que é tão importante o médico avaliar o paciente logo, né? Sim. Não ficar só na coisa do leigo, né? A pessoa se automedicar também. O vizinho disse que é isso, então, olha, minha avó fez isso, né? Então... Até porque você falou do exercício que eu perguntei, que melhora, mas se faz o exercício errado também com certeza vai piorar. Outras coisas também, né? E, por exemplo, idade, né? Na Baixada Santista tem muitas pessoas idosas, graças a Deus, né? Qualidade de vida, que tem muito praia, enfim, esportes, lazer, né? Qual idade que tem uma idade específica, gente mais jovem, mais velho, ou indiferente? Geralmente, pela literatura, são mulheres acima de 40 anos. Tá. Mas é óbvio que existem outros tipos de pacientes. Eu já tratei inúmeros pacientes, homens jovens, que não estão nessa faixa etária. Por isso que é importante, né, a gente olhar a estatística como um todo. Então a gente percebe que é mais prevalente mesmo em mulheres acima dos 40 anos, mas existem casos e casos, né?
Então, é importante o diagnóstico certo, porque não é só porque eu sou homem jovem ou mesmo um homem idoso que eu não vou ter uma síndrome do túnel do carpo. Assim, por exemplo, mais jovens que isso não, tipo, crianças não tem... Em situações, como eu te disse, cistos, tumores no punho podem levar, sim, a uma compressão ali no túnel do carpo, tá? Então, precisa investigar. Por isso que eu falo, se o paciente tiver uma tumoração, cisto mesmo aqui dentro, vai ter um aumento de pressão. Existe um outro perfil de paciente jovem também que tem uma compressão aguda, que é aquele que caiu e bateu a mão. Então, se ele tiver uma fratura num osso aqui embaixo, no rádio ou em algum outro osso aqui do carpo, ele vai ter um aumento de pressão aqui de modo traumático. Então, esses pacientes mais jovens geralmente têm algum histórico assim, olha, eu caí, eu bati e aí depois comecei a ter esses problemas, né? E pode ter associado a outra doença também ou não? Tem uma doença de depósito que é muito prevalente, chama amiloidose. É uma doença que leva a depósito de algumas substâncias em algumas partes específicas do corpo. Esses pacientes eles podem desenvolver uma compressão, por exemplo, de mediana. Por isso que eu te disse, existem vários diagnósticos diferenciais que a gente precisa descartar antes de dizer, olha, é túnel do carpo. Ah, sim. E como você falou, né, além do que a gente está especificando, o túnel do carpo, que acredito que muita gente aprendeu agora, e algumas pessoas sabem, acredito eu, mas muitas estão esclarecendo agora. Existem outras, né, que você poderia citar, relacionadas à mão também, que precisam de cirurgia, outras doenças, né? Com certeza, nossa. Tem uma outra condição que é muito prevalente, chama dedo em gatilho. É aquele paciente que ele vai abrir a mão e o dedo fica preso. E aí ele sente fazer um clack, um estalo, e o dedo abre, assim, né? Isso é uma condição bem comum. E geralmente o problema está aqui, ó, nessa altura aqui, ó, do tendão. Tem uma polia aqui embaixo, que está representado por essa imagem aqui, ó, transversa, chama polia anular. Geralmente ela fica espessada, e aí ela impede o deslizamento correto do tendão. E aí o paciente começa a travar o dedo, chama dedo em gatilho. Isso é bem prevalente também no consultório. E existem várias outras, né? Por exemplo, tem uma outra condição que é uma inflamação desses tendões aqui, ó, na borda radial do punho. Aqui tem vários tendões que passam por baixo dessa estrutura que está representada em verde, que eles podem se inflamar. O paciente que usa muito celular, mouse, muitos movimentos torsionais, como torcer pano ou fazer artesanato, ele tem uma inflamação terrível dessa parte desses tendões. Eles procuram a gente também com muita dor. Então, são inúmeros os tipos de situações que podem trazer o paciente até aqui no consultório. Sim, e é muito importante, como a gente falou, procurar o especialista. Obrigada por esclarecer, né? Imagina. Tanta coisa pra gente. Obrigada por nos receber aqui também no seu local de trabalho. Passa o seu contato para quem quiser saber mais, para quem quiser procurar e não sabia de repente. Tem bastante coisa que a gente vai colocando nas redes sociais, né? Então, no Insta mesmo, tem Dr. Leonardo Kurebayashi e o próprio site. No site também eu sempre coloco os conteúdos justamente para informar os pacientes e também muitos vídeos que a gente vai fazendo. O Insta é muito legal porque tem muitos pacientes que gostam de interagir com a gente, né? Então eles trazem dúvidas, muitas vezes de leigo, que é a dúvida de outras pessoas, né? E a gente tenta transformar o conteúdo médico em uma linguagem mais acessível, né? Sim, como a gente está aqui trazendo para vocês. Eu que falo muito com as mãos, né? Eu utilizo muito as mãos, é muito interessante saber, especialista, né, de cirurgia de mão. Obrigada pela participação. Imagina. Tá bom? Eu agradeço aqui por vocês terem vindo até aqui, tá bom? É isso, gente, é isso. Vamos cuidar da nossa saúde, que é o mais importante. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês, que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável. E claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Mas eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Vamos ver.
vocês estão vendo essa experiência deliciosa em todos os sentidos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa, que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes, todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão. E então é realmente um ambiente muito agradável, muito aconchegante para você ir com a sua família, com seus amigos. Como vocês estão vendo, vários tipos de carnes, né? Vários cortes nobres da carne, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Com certeza eu recomendo uma das churrascarias mais diferenciadas, principalmente também da Baixada Santista. Aqui em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom. E junto com os frios, né, que estão à disposição para quando você quiser pegar, voltar, repetir as carnes que são servidas no rodízio, tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, banana milanesa, uma delícia, anéis de cebola, arroz carreteiro, queijo derretido, muita coisa boa para acompanhar também, pastelzinhos de carne, uma delícia. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês a carne que você solicitar, que você tiver com vontade de comer novamente, e é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados. O serviço também dos drinks é diferenciado, licor ao final. Vocês vão adorar, não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa, que eu particularmente amo sobremesa. Eu queria pedir todas e eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra. Doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas. Vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, que eu quis dar essa dica para vocês. Então, para quem quiser conhecer, tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece, e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos. Porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos. Realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante. E eu quis dar essa dica para vocês. E a gente te espera lá no restaurante. Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso programa com assuntos tão relevantes e necessários. Obrigada sempre por estarem acompanhando aqui nosso programa. A gente prepara tudo com muito amor e muito cuidado para vocês, porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!